A história de Jesus segundo o Evangelho de Lucas. Parte 1. Infância e adolescência. Lucas 1 a 3. Meu objetivo. Lucas 1, 1 a 4. Caro Teófilo, sei que antes de mim, outros autores já escreveram livros para contar os fatos acontecidos entre nós. Todos ouviram testemunhas oculares da história e entrevistaram intérpretes da palavra de Deus. Eu fiz o mesmo, pesquisando os fatos desde o começo. O que vai agora ler é uma narrativa em ordem cronológica de tudo o que aconteceu com Jesus Cristo para que você permaneça firme na fé que abraçou. A família de Zacarias, Lucas 1, 5 a 7. No período em que Herodes o Grande era o rei da Judéia, sul de Israel, entre os anos 37 e 4 antes da era cristã, viveu entre nós um sacerdote de nome Zacarias. Ele trabalhava no templo em Jerusalém, num plantão conhecido como Escala de Abias, que foi um sumo sacerdote contemporâneo do rei Davi no século X antes da era cristã. Zacarias era casado com Isabel, que também era uma descendente de Arão, o primeiro sacerdote de Israel. O casal amava o Deus eterno e vivia de modo irrepreensível, seguindo fielmente todos os mandamentos da legislação mosaica vigente. Os dois, que não tinham filhos porque Isabel era estéril, já eram bem idosos. Jerusalém, ano 6 antes da era cristã. A promessa de um filho ao casal Isabel e Zacarias. Lucas 1, 8 a 25. Num dia em que Zacarias estava no seu plantão, no templo em Jerusalém, foi feito o tradicional sorteio que definia o nome do sacerdote que entraria na área consagrada à queima do incenso. Zacarias foi o escolhido. Enquanto isso, na área pública do templo, todos os participantes do culto oravam. Já lá dentro da área reservada, Zacarias estava em pé do lado direito do altar do incenso, quando um anjo do Deus eterno apareceu. O sacerdote ficou apavorado, achando que iria morrer, mas o anjo o tranquilizou. Zacarias, não fique com medo. Você orou ao Deus eterno pedindo por um filho. Saiba então que Isabel ficará grávida. Vocês terão um menino e você porá nele o nome de João. Como o sacerdote ainda parecia preocupado, o anjo continuou. Alegre-se, Zacarias. A felicidade chegou para vocês e para muita gente. Seu filho, João, será especial para o Deus eterno. Ele nunca beberá vinho ou qualquer outra bebida alcoólica, pois ele será cheio do Espírito Santo desde o momento de sua concepção. Por intermédio dele, muitos israelitas se voltarão para o Deus eterno, reconhecendo-o como o soberano de suas vidas. Olhando mais firme para Zacarias, o anjo prosseguiu. Seu filho viverá como viveu Elias no passado. Por causa de sua mensagem, muitas famílias voltarão a viver em amor. Muitas pessoas desorientadas passarão a fazer o que é certo e todos os israelitas saberão como devem proceder. Zacarias interrompeu o anjo. Tudo bem, mas como posso ter certeza de que isso vai acontecer? Eu sou velho e minha esposa está velha. Como vamos ter um bebê? O anjo respondeu. Zacarias, Zacarias, eu sou Gabriel. Estou a serviço do Deus eterno que me enviou do céu para conversar com você e lhe dar esta bela notícia. Por que você duvida? Zacarias nada respondeu. O anjo continuou. Para que cesse de duvidar, você ficará mudo até o dia em que o menino nascer. Aguarde, você verá acontecer tudo o que acabo de lhe dizer. Como a conversa se prolongou, Zacarias ficou na área do altar por mais tempo que o costume. O povo do lado de fora esperava impaciente o término da celebração. Então Zacarias apareceu onde o povo ficava. Como ele não disse uma palavra sequer e se comunicava apenas por intermédio de sinais, as pessoas concluíram que o sacerdote tinha tido uma visão. Assim que terminou o tempo de sua escala no plantão, Zacarias voltou para sua casa. Pouco depois, Isabel ficou grávida. Por precaução, ela ficou durante 5 meses em repouso, sem sair de casa. Muito feliz, ela agradecia ao Deus eterno.
Ó Deus eterno, eu te agradeço pela bênção que me concedes. Quando meu filho nascer, todos me respeitarão como mulher. Nazaré, ano 6 antes da era cristã. Maria, Lucas 1, 26 a 38. Quando Isabel, que morava em Jerusalém, estava no seu 6º mês de gestação, o Deus Eterno enviou o anjo Gabriel para outra missão. Ele foi ao encontro de uma jovem que era virgem e que morava em Nazaré, distante 150 quilômetros ao norte de Jerusalém, na Galileia. Ela era noiva de José, um descendente do rei Davi. O nome da moça era Maria. Quando a encontrou, o anjo disse: Olá, abençoada, o Deus Eterno está com você. Ela ficou perturbada com o que ouviu, sem entender o que significavam aquelas palavras. O anjo, porém, a acalmou. Maria, não fique com medo. O Deus Eterno está abençoando você. Fique tranquila. Maria ficou mais calma. O anjo prosseguiu: Você ficará grávida em breve. O filho que você irá conceber deverá receber o nome de Jesus. Ele será grande e viverá como filho do Altíssimo Deus Eterno. Ele será o sucessor do rei Davi, de cuja família você faz parte. Ele será para sempre o rei de Israel. Ele nunca deixará de ser rei. Surpresa, Maria perguntou ao anjo: Só tem um problema. Como ficarei grávida se eu nunca mantive relações sexuais com homem algum? O anjo respondeu: Maria, fique tranquila. Vou dizer o que vai acontecer. O Espírito Santo entrará no seu ventre e envolverá você com o poder do Altíssimo Deus Eterno. Seu filho será também o filho do Deus Eterno. Maria ouvia, atônita, e o anjo continuou: Vou contar outra novidade. Isabel, sua parente que vive em Jerusalém, está grávida, apesar de ser idosa. Ela está no 6º mês de gestação. Antes que Maria dissesse alguma coisa, o anjo lhe garantiu: Maria, para o Deus Eterno o impossível não existe. Então Maria exclamou: Aqui estou, disponível para trabalhar a serviço do Deus Eterno. Que Ele faça comigo o que quiser, como acabo de ouvir. E o anjo foi embora. Jerusalém, ano 6 antes da era cristã. A visita de Maria a Isabel. Lucas 1, 39 a 45. Assim que foi possível, Maria arrumou a mala e seguiu em direção a Jerusalém, na região montanhosa de Judá, no sul de Israel. Quando ela chegou à casa do casal e fez a sua saudação, o bebê que estava no ventre de Isabel se mexeu fortemente. Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, exclamou empolgada: Olá, Maria, você é uma mulher abençoada. Abençoado é também o bebê que você está esperando. Para mim é uma grande honra receber na minha casa a mãe do nosso Cristo. Enquanto ainda se cumprimentavam, Isabel acrescentou: Maria, vou contar o que acaba de acontecer comigo. Assim que você me cumprimentou, senti que meu bebê estremeceu de alegria no meu ventre. Que sensação maravilhosa! Você é feliz por ser uma mulher de fé. Tudo o que o Deus Eterno lhe revelou vai acontecer. A alegria de Maria, Lucas 1, 46 a 56. Então Maria falou sobre o que sentia, refletindo a experiência de Ana, contada em 1 Samuel 1, 1 a 12, e citando várias passagens do Antigo Testamento. Estou muito feliz diante do meu Deus Eterno. Nele encontro alegria plena. Ele olhou para mim, sendo eu tão pequena, e me abençoou. Por causa disso, meu nome ficará na história como uma mulher cheia de felicidade. Grandes coisas o Deus Eterno me tem feito. Eu celebro a sua bondade. Eu celebro a sua compaixão que jamais acaba. Trago na minha memória que Ele é mesmo poderoso e desfaz o plano de quem é vaidoso. Ele tira dos tronos os insolentes e valoriza os humilhados, mas crentes. Os famintos são alimentados, os ricos são desprezados. Foi Ele que, fiel à promessa que fez a Abraão, nosso patriarca, protegeu Jacó e todos os seus descendentes, desde os tempos antigos até agora, pela vontade de sua graça. Salmos 138, 6, 111, 9,
103:17, 98:1, 147:6 e 98:3, Gênesis 17:7. Maria ficou hospedada durante 3 meses com Isabel. Depois voltou para sua casa em Nazaré. Jerusalém, ano 5 antes da era cristã. O nascimento de João Batista. Lucas 1, 57 a 66. No final de sua gestação, Isabel teve um filho. Seus parentes e vizinhos se alegraram diante da bênção vinda do Deus eterno. Como era o costume, no 8º dia de vida, o menino precisava ser circuncidado. Os parentes e vizinhos acompanharam os pais dele até o lugar do procedimento. Nesse momento, o menino também recebia o seu nome. Surgiu uma discussão porque os parentes e vizinhos queriam que o bebê se chamasse Zacarias, em homenagem ao pai. Isabel não concordou. Zacarias? Não, de jeito nenhum. O nome dele será João. Os parentes e vizinhos protestaram. Que novidade é essa? Não tem ninguém na sua família com esse nome. Então apelaram para o pai e, por intermédio de sinais, perguntaram que nome ele preferia. Para responder, Zacarias pediu uma prancheta de madeira onde pudesse escrever e anotou. Então ele escreveu João e a discussão terminou. Nesse exato momento, Zacarias recuperou a fala e da sua boca saíram cânticos de exaltação ao Deus eterno. Seus parentes e vizinhos ficaram cheios de alegria e fé. A notícia correu por toda a Jerusalém e pelas cidades próximas. A curiosidade sobre o futuro de João crescia a cada dia. O Deus eterno cuidava do menino. A oração de Zacarias, Lucas 1, 67 a 80. Zacarias, inspirado pelo Espírito Santo, proferiu a seguinte oração: Ó Deus eterno, o Deus em quem o povo de Israel crê, eu te louvo porque vieste até nós para nos libertar. Plena e poderosa é a tua presença entre nós, que somos descendentes de Davi, o rei que te serviu. Eu te louvo porque cumpres as tuas promessas, como anunciadas por teus antigos profetas. Eu te louvo porque nos libertas das mãos dos que planejam e executam a maldade, e não apenas no passado, não apenas na história, mas também agora, porque o que disseste a Abraão vale para hoje também. Seremos livres para adorar, seremos livres para crer, firmes na santidade e na justiça, como tu mesmo requeres. Depois voltou-se para o bebê e disse: Quanto a você, João, meu filho amado, profeta, por todos você será considerado, porque você preparará o caminho para o Cristo. Sempre falará em nome do Todo-Poderoso, para que em Israel haja salvação, para que em Israel haja confissão, para que em Israel haja perdão. Por sua boca saberemos que o Deus eterno estará para sempre conosco, em carne e osso, para que vejamos o sol da justiça brilhar e possamos viver finalmente em paz. E João crescia firme e forte junto à sua família. Quando alcançou a juventude, João passou a viver no deserto, de onde saía para pregar por todo o Israel. Belém, ano 5 antes da era cristã. Viagem do casal Maria e José. Lucas 2, 1 a 7. César Augusto, imperador romano de 27 antes da era cristã a 14 já na era cristã, determinou que toda a população do império fosse recenseada. Por ocasião desse recenseamento, que foi o primeiro, Públio Quirino governava a região que os romanos chamavam de província da Síria e que incluía o território de Israel. Assim, no território de Israel, todas as pessoas tinham que retornar à cidade em que nasceram e ali se alistar. Por isso, como outros fizeram, José saiu de Nazaré, na Galileia, e foi para Belém, também conhecida como Cidade de Davi, distantes uns 150 quilômetros entre si. José, que era descendente do rei Davi, levou consigo a sua esposa, Maria, que estava grávida. Algum tempo depois de chegarem a Belém, chegou a hora de o bebê nascer.
Como a cidade estava superlotada devido ao alistamento obrigatório, encontrava-se ocupado o quarto de hóspedes que ficava no segundo pavimento da casa em que estavam. Por isso, Maria teve que dar à luz ao seu primeiro filho no andar térreo. Tendo nascido o bebê, ela vestiu o menino e o colocou na manjedoura, onde geralmente os animais se alimentavam. A notícia do nascimento de Jesus. Lucas 2, 8-20. Em Belém havia uma região de pastagem onde os pastores moravam para cuidar dos rebanhos dia e noite. Na noite do nascimento de Jesus, um anjo apareceu a esses pastores. Eles viram o brilho da presença do Deus eterno e ficaram com medo. Contudo, o anjo lhes disse palavras animadoras. Não fiquem com medo. Eu vim até vocês para dar uma notícia que deixará o povo muito alegre. Os pastores aumentaram a sua atenção e ouviram o anjo dizer ainda: Saibam todos que hoje em Belém, que vocês chamam de cidade de Davi, nasceu o Salvador. Ele é o Cristo, ele é o próprio Deus. E antes que os pastores perguntassem como o encontrar, o anjo completou: Em Belém vocês encontrarão um menino de fraldas. Ele estará deitado numa manjedoura. Tendo ele acabado de falar, surgiu ao seu lado um coro formado de anjos, louvando a Deus com a seguinte canção: Ao Deus eterno exaltamos no céu, para que haja paz no mundo entre os homens, aos quais ele profundamente ama. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores decidiram: Vamos já a Belém, precisamos ver o que o Deus eterno nos acaba de contar. Eles foram correndo. Quando chegaram, encontraram a casa onde Maria e José estavam hospedados. O menino estava deitado na manjedoura. Quando contaram sobre o encontro com os anjos, todos ficaram admirados. Maria, porém, guardou todas essas coisas no coração, refletindo sobre o seu significado. Em seguida, os pastores foram embora, agradecendo e louvando o Deus eterno por tudo que tinham ouvido e visto, sem nada esquecerem. A circuncisão em Belém. Lucas 2, 21. Quando o menino completou 8 dias, seus pais providenciaram para que fosse circuncidado em Belém e recebesse o nome de Jesus. A consagração em Jerusalém. Lucas 2, 22-24. A legislação judaica fixada por Moisés estabelecia que a mãe, quando terminasse o seu período de resguardo de 40 dias, devia ir ao templo de Jerusalém para a cerimônia da consagração. Eis o que está escrito a respeito em Êxodo 13:2. Todo filho mais velho deve ser consagrado ao Deus eterno. Também está determinado em Levítico 12:8 que no caso de uma família pobre, na festa da consagração, os pais podiam oferecer ou um casal de rolinhas ou 2 pombinhos. José e Maria fizeram tudo isso no templo em Jerusalém, seguindo à risca o que mandava a legislação em vigor desde o tempo de Moisés. A oração de Simeão em Jerusalém. Lucas 2, 25-35. Entre os habitantes de Jerusalém havia um que se destacava. Era Simeão. Ele era íntegro e fiel ao Deus eterno. Simeão tinha certeza de que o Cristo, Messias em hebraico, viria e por ele esperava. Simeão tinha intimidade com o Espírito Santo, que garantiu que ele não morreria antes que o Cristo chegasse. Certa vez, inspirado pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo. Ele estava lá quando Maria e José chegaram com Jesus para as cerimônias previstas na legislação para quando uma criança nascesse. Simeão pegou Jesus no colo e exaltou ao Deus eterno, orando assim: Ó Deus eterno, eu já posso morrer. A tua palavra se cumpriu. Com os meus próprios olhos eu vi a tua salvação, preparada por ti para iluminar toda a humanidade, a qual alcançarás por intermédio de nossa nação. Os pais ficaram entusiasmados com o que ouviram a respeito do seu filho. Em seguida, Simeão abençoou a família de José com as seguintes palavras: O menino de vocês trará ao mesmo tempo alegria e tristeza. Ele abençoará muitos, mas denunciará a maldade de muitos também. Não haverá unanimidade em torno dele.
Muitos não o aceitarão, mas será assim que o Deus Eterno julgará os corações. Depois olhou para a mãe de Jesus e disse: Maria, quando vir o que farão com ele, você sofrerá muito. A gratidão de Ana é em Jerusalém. Lucas 2, 36 a 38. Em Jerusalém vivia também uma mulher chamada Ana. Seu pai, Fanuel, era da tribo de Azer. Ela era profetisa. Tendo ficado viúva no 7º ano do seu casamento, nunca mais voltou a se casar. Quando a família de Jesus foi ao templo para a consagração, ela estava com 84 anos de idade. Ela fez do templo a sua casa e ali passava todo o seu tempo, jejuando e orando. Ana entrou na área do altar enquanto Jesus estava sendo consagrado. Tendo visto o que viu, ela não parava de agradecer ao Deus Eterno e de anunciar diante de todos que Jesus era o Cristo que o povo de Israel esperava. A infância. Lucas 2, 39 a 40. Assim, a família de Jesus cumpriu todas as instruções estabelecidas na legislação de Israel. Depois de um período escondidos no Egito, os 3 voltaram para Nazaré, sua cidade natal, na Galileia. Ali o menino cresceu e se fortaleceu, física e intelectualmente, sob os cuidados do Deus Eterno. Jerusalém, 29 de abril de 9. A primeira Páscoa. Lucas 2, 41 a 52. Alguns anos se passaram. Era um hábito da família de Jesus viajar de Nazaré a Jerusalém para participar da festa da Páscoa. Foi o que aconteceu também quando Jesus completou 12 anos de idade. Quando o período de 8 dias da festa acabou, todos os peregrinos voltaram para suas cidades. Durante a viagem de retorno, José e Maria não perceberam de imediato que Jesus não seguia com eles. Depois que notaram, acharam que estivesse misturado com os outros peregrinos da caravana, todos parentes ou amigos, e continuaram a viagem. Só no 2º dia, preocupados, começaram a procurar por ele. Em sua busca, acabaram voltando a Jerusalém. E então o encontraram 3 dias depois de terem sentido a sua falta. Ele estava no templo, numa classe de estudo bíblico. Como bom aluno, ele ouvia o que os professores diziam, fazia perguntas e debatia com os mestres. Suas respostas inteligentes deixaram a todos maravilhados. Quando José e Maria o encontraram, ficaram muito felizes. Sua mãe, no entanto, perguntou: Menino, por que você fez isso com a gente? Eu e seu pai estávamos desesperados atrás de você. Jesus deu uma resposta surpreendente. Vocês me procuravam por quê? Meus queridos, vocês deviam saber que eu precisava ficar um pouco mais na casa do meu Pai Eterno. Seus pais não compreenderam o que ele quis dizer, mas ficou tudo bem. Jesus retornou para Nazaré com os seus pais, aos quais obedecia integralmente. Maria não esqueceu nenhum desses momentos. Jesus continuou crescendo física, intelectual e espiritualmente. Todos os que o conheciam eram testemunhas do seu desenvolvimento. Os titulares do poder ao tempo de João Batista. Lucas 3, 1 a 2. João, filho de Zacarias, cresceu, tornou-se adulto e, chamado pelo Deus Eterno, começou a sua missão no ano 29 da era cristã. Nessa época, o imperador Tibério estava no 15º ano do seu governo em Roma. Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, cargo que ocupava desde o ano 26 da era cristã. Na Galileia, desde o ano 4 antes da era cristã, o governo era chefiado por Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. Filipe, seu irmão, governava a região da Itureia e de Traconites, depois localizadas na Jordânia. Lisânias II, que não era da família de Herodes, comandava Abilene, a 80 quilômetros de Damasco, na Síria. Em Jerusalém, a função de sumo sacerdote era exercida oficialmente por Caifás, desde o ano 18 da era cristã, mas a liderança continuava nas mãos do seu sogro Anás, mesmo após ter sido deposto no ano 15 da era cristã. A missão de João Batista, Lucas 3, 3 a 6.
João morava no deserto, de onde viajava por toda a região, tanto de um lado como do outro do Rio Jordão. Ele pregava a necessidade do arrependimento para o perdão dos pecados e batizava os que aceitavam a sua mensagem. Sobre ele o profeta Isaías dissera: Eis o que pregará a voz no deserto. Preparem-se para receber o Deus eterno. Arrependam-se dos seus pecados. Quando o Salvador chegar, ele completará o que falta, para que a verdade fique clara para todos. Todas as necessidades serão supridas, todas as dificuldades serão vencidas, para que a humanidade possa reconhecer o enviado pelo Deus eterno para a salvação de todos os seres humanos. Isaías 40, 3-5. A mensagem de João Batista. Lucas 3, 7-14. Resumidamente, a mensagem de João Batista a todos que o procuravam para ser batizados era a seguinte: Vocês são cobras venenosas. Vocês acham que podem escapar do julgamento divino? Não podem. Vocês precisam se arrepender e viver de um modo que mostre que se arrependeram. Não adianta ficarem orgulhosamente dizendo: Abraão é o nosso pai. Na verdade, é o próprio Deus eterno que diz quem é filho dele, não a tradição religiosa. Ele também pregava: para que serve uma árvore frutífera? Para dar frutos. Se não os der, a árvore será cortada e usada como lenha no fogo. Preparem-se, o julgamento vai começar. Ao ouvir a mensagem de João Batista, as pessoas perguntavam: como demonstraremos que nos arrependemos? Então João Batista os ensinava: é simples, meus irmãos. Quem tiver 2 mudas de roupa, fique com uma e doe a outra para quem não tem nenhuma. Quem tiver comida, distribua-a para quem não a tem. Até os funcionários públicos encarregados de arrecadar impostos procuravam por João Batista. Mestre João, e quanto a nós, como devemos agir? João Batista respondia sem rodeios: só cobrem os impostos realmente devidos, sem nada aumentar. Os militares também vinham ao seu encontro. Tens algo para nos dizer também, mestre? João Batista sempre tinha uma boa aplicação na ponta da língua. Não sejam prepotentes, não produzam boletins de ocorrências que não aconteceram, não subornem ninguém, vivam com o salário que recebem. A expectativa de João Batista sobre Jesus. Lucas 3, 15-17. As pessoas ficavam tão impressionadas que algumas passaram a achar que João Batista fosse o próprio Cristo, há muito tempo esperado. Ele, no entanto, negava essa possibilidade. Eu batizo com água, mas está para chegar o Cristo, que é mais poderoso que eu. Eu não sou digno sequer de carregar a mala dele. Estou muito aquém. O Cristo batizará vocês não apenas com água, mas com fogo, no poder do Espírito Santo. João Batista pregava ainda: o Cristo conhece profundamente as pessoas. Quando vier, ele reconhecerá quem realmente crê e quem não crê. Assim, diante dele, as pessoas terão que tomar decisões de valor eterno. A prisão de João Batista. Lucas 3, 18-20. Com essas e outras palavras, João Batista pregava o Evangelho a todos corajosamente. Ele pagaria um alto preço por isso. Como parte da sua pregação, ele criticava publicamente um dos herdeiros de Herodes, o Grande. O nome desse herdeiro era Herodes Antipas, que governava a Galileia. João Batista o reprovava por ter tido um caso extraconjugal e depois se casado com a sua cunhada Herodias, esposa do seu meio-irmão Filipe, governador da Itureia. Por essa razão, o perverso Herodes Antipas chegaria ao ponto de mandar prender João Batista pouco depois. Judéia, ano 29. O batismo de Jesus. Lucas 3, 21-23a. Misturado entre as pessoas que se apresentavam para ser batizadas, Jesus também procurou João Batista e foi por ele batizado. Ainda no Rio Jordão, ele orou e, enquanto orava, o tempo clareou completamente e o Espírito Santo veio sobre ele voando como se fosse uma pomba. Em seguida, uma poderosa voz celeste foi ouvida.
Você é o meu filho querido. Você me dá muita alegria. Depois de ter completado 30 anos, Jesus estava pronto para começar a sua missão. Todos o conheciam como sendo o filho de José. Os ancestrais de Jesus. Lucas 3, 23b a 38. Eis a genealogia de Jesus. José, Eli, Matate, Levi, Melqui, Janaí, José, Matatias, Amós, Naum, Esli, Nagai, Maate, Matatias, Semei, José, Jodá, Joanã, Reza, Zorobabel, Salatiel, Neri, Melqui, Ade, Cozã, Eumadã, Josué, Eliezer, Jorim, Matate, Levi, Simeão, Judá, José, Jonã, Eliaquim, Meleá, Mená, Matatá, Natã, Davi, Jessé, Obed, Boaz, Salá, Naasson, Aminadab, Admim, Arni, Esrom, Pérez, Judá, Jacó, Isaque, Abraão, Tera, Naor, Serug, Ragaú, Faleque, Eber, Salá, Cainã, Arfaxade, Sem, Noé, Lameque, Metusalém, Enoque, Jared, Maalalel, Cainã, Enos, Sete, Adão, Deus.